não me venham com essa conversa de que agora mais ninguém gosta de mim, eu tento discutir com as pessoas, elas não me aceitam. Eu digo, mas primeiro, você não tem que discutir com essas pessoas. Você não tem que discutir com ninguém. Existe um conto do Hermann Hesse que se chama O Selvagem. O Selvagem é um sujeito que tem um problema qualquer com o pajé da tribo e é expulso da tribo. Então ele está muito triste ali andando no mar, né? Sai andando, e de repente ele chega no mar, que era uma coisa que a tribo dele não conhecia. E ele vê aquela coisa imensa, né? Então ele percebe como todo aquele problema que ele teve na tribo era uma absoluta insignificância. Era um nada. Né? Então, a abertura para o mundo do conhecimento é esta experiência. De você se abrir para uma dimensão que não existia. Agora, se você ainda está preso dentro daquela dimensão, e se tudo o que você quer é sentir a identidade grupal, é sentir aquele apoio, você não vai conseguir jamais. Agora, entre o momento que você pertence à tribo e o momento que você descobre o mar, existe a travessia ali do mato. Você vai estar sozinho e você vai estar muito triste. E achar que está tudo perdido. Mas é uma ilusão. E isso dura pouco. Portanto, não me venham com essa conversa de que agora mais ninguém gosta de mim, eu tento discutir com as pessoas, elas não me aceitam. Eu digo, mas primeiro, você não tem que discutir com essas pessoas. Você não tem que discutir com ninguém. Discutir com... Olha, tem um escritor colombiano, excelente escritor, Nicolás Gómez Dávila. Ele diz o seguinte: vencer um tonto nos humilha. Quer dizer, a minha vida, você sabe que é uma sucessão de humilhações. No Brasil só tem tonto. Eu discuti com o Emir Sader, o cara é derrotar tonto. Quer dizer, a minha vida é humilhação sucessiva. Então, mas eu faço isso porque é obrigatório fazer. Tá certo? Não porque eu desejo convencê-los disso ou daquilo. Tá certo? Mas se eu desejo mudar a opinião do Dr. Emir Sader, o que eu quero que o Dr. Emir Sader faça é que ele largue a profissão intelectual e vá para casa. Faça que nem o Enio Candotti, vai plantar batata, vai trabalhar de frentista de posto de gasolina, tá certo? Vai criar galinha, vai fazer alguma coisa que esteja à altura da sua capacidade intelectual. Sai daí, é isso, só isso que eu quero dizer. Sai daí, para com essa palhaçada, tá certo? Eu não quero convencer de absolutamente nada. Ele não tem capacidade para isso, esse pessoal todo não tem capacidade. Então, só o que eu quero é mostrar para eles, vamos dizer, num relance, que eles tenham um relance intuitivo, que eles percebam a fragilidade da sua condição existencial e que vão cuidar de suas vidas. Tá certo? Se eu não conseguir mostrar isso para eles, eu quero mesmo para mostrar para os outros. Então, olha, isso aí é um palhaço, isso é um louco. Saiam de perto. Tá certo? Então, agora, se você vai discutir com o seu colega de faculdade, com o seu colega de trabalho, com o pessoal da sua família, para que você está fazendo isso? Você não vai trazer nenhum benefício para eles, nem para você, nem para o terceiro. Você está apenas tentando conquistar a adesão dele a você, para que ele goste de você. E isso está profundamente errado. Porque você está caindo de novo na mesma armadilha. Você caiu de novo na armadilha da busca da aprovação social. Só que você se tornou um cara diferente e você quer que eles aprovem o diferente. Então, a resposta para isso é muito simples. Vai procurar sua turma. Quem é a sua turma? São os outros estudantes desse seminário. Tem um montão, que tem centenas. Quer dizer, você não vai se sentir sozinho, por quê? Porque você tem outras 400 pessoas buscando o que você está buscando. E isso é a base da amizade, dizia Santo Tomás de Aquino. A amizade consiste em querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, aqui nos Estados Unidos as pessoas compreendem isto. Porque a rede de amizades aqui costuma formar-se, vamos dizer, pela afinidade na busca de certas coisas. Você tem, por exemplo, pessoas que gostam de caçar. Então elas vão lá e fazem amizade no círculo de caçadores. Aqui está cheio, aqui na Virgínia está cheio. Né? Você não gosta de caçar, mas você gosta de poesia. Então tem lá um clube de poesia, os caras vão lá, recitam poesia e você faz amizade ali. Você está entendendo? Ou seja, a amizade não é feita na base da pura simpatia pessoal momentânea, que é totalmente enganosa, meu filho.
Você pode simpatizar com uma pessoa, mas você não sabe quem é ela realmente. Tá certo? Então, aqui, nos Estados Unidos, esse problema já está resolvido. Então, quer dizer, as amizades aqui são mais sólidas. Por causa disso aí. Agora, no Brasil, o que é amizade? O jeito de ser seu amigo significa o seguinte: ele está no seu círculo de convivência, ele está na sua intimidade, então ele adquiriu o direito de falar mal de você. Todos nós sabemos o que é isto. Isto é o máximo que você vai obter de um amigo. Agora, experimenta pedir um dinheiro emprestado para o desgraçado, você vai ver que a amizade acaba naquele mesmo momento. Né? Você está lá desesperado, sem emprego, sua mulher está doente, né? Seus filhos estão sem leite para tomar, tal, e você vai pedir o dinheiro para o sujeito, o que ele faz? Ele não te dá o dinheiro, mas te dá um discurso moral. Te dá uma série de conselhos, né? Onde ele prova por A mais B que você é um irresponsável, moleque, etc, etc, e você sai dali muito grato. Né? E mais necessitado do que nunca da aprovação daquele sujeito. É isto que é amizade no Brasil. Vocês têm a experiência disso. Né? Então, se você tenta discutir com essas pessoas, é porque você quer a aprovação delas. Só é lícito começar a discutir e começar a falar em público, por assim dizer, quando você está realmente empenhado numa missão e você não espera mais a aprovação das pessoas e você não quer isto. Se você quiser a aprovação delas, você já está numa posição fraca. Você está entendendo? Então, eu quando começo a falar ou discutir com o público, com um sujeito qualquer, eu não quero a aprovação dele. Eu digo, olha, se você me aprovar, isso é vantagem para você. Eu não vou ganhar nada com isso. Se você diz, agora você mudou minha ideia, entendi, agora estou acreditando em você, fala, bom para você. Porque para mim, você só vai fazer uma coisa, você vai começar a me mandar e-mail, fazer pergunta e vai me encher o saco. É isso que eu ganhei de convencer você, tá entendendo? Agora você não, meu filho, você ganhou uma nova perspectiva, uma nova vida. Tá entendendo? Então, sorte sua que você acreditou em mim. Né? Então, quer dizer, eu realmente não preciso mais da aprovação dessas pessoas. Não preciso da aprovação de mais ninguém. Eu tenho algo a dar para vocês. Se pegarem, sorte sua, bom para vocês. Se não pegarem, problema seu. Eu me sinto amplamente recompensado simplesmente de estar fazendo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque era o que eu planejava fazer a minha vida inteira. Então, se você no curso da sua formação intelectual, moral e social, que você vai inclusive adquirir aqui mesmo, sábado após sábado, você vai ir consolidando essas coisas, você vai ficar muito mais forte do que você está. E você vai adquirir aquele tipo de respeito por si mesmo, aquela consciência clara do que você está fazendo, que lhe permitirá adotar, como eu mesmo adotei, a divisa do Dom Quixote. Eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quando eu estou certo, eu sei quando eu estou errado, e a sua opinião, a meu respeito, para mim não significa nada, 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 nada. Só que para isso você tem que adquirir a condição de objetividade, a condição de reconhecimento da realidade. E isso é um treino. Vai muito tempo para adquirir isso. Né? Ou seja, a vida intelectual compreendida tal como nós estamos compreendendo aqui, ou seja, como a condensação e um upgrade da educação emocional e da educação social e do adestramento que você recebeu, ela significa a conquista da maturidade. E Aristóteles já dizia que o homem ideal para o estudo da filosofia é o homem maduro. O que é ser, vamos dizer, um homem maduro? Por exemplo, se você tem filhos, muitos aqui têm, você tem que saber o seguinte: você dos seus filhos você não vai obter nada. Pode, acidentalmente pode obter, se você tiver muita sorte.
eles podem te dar algumas satisfações. Mas, em geral, não vai haver tempo de eles retribuírem nada. Tá certo? Então, isso significa que não adianta você cortejar os seus filhos. Hoje em dia é a coisa mais comum, as pessoas dizem, mas o que os meus filhos vão pensar de mim? Eu nunca perguntei o que eles pensaram de mim. E se eles vierem me dizer, eu digo, não me enche o saco, eu tenho mais o que fazer. Eu não quero saber a sua opinião a meu respeito. Eu sou seu pai, eu estou aqui para trabalhar por você, te sustentar, te educar, te botar no mundo. E não para ser do jeito que você quer que eu seja. Você está entendendo? Às vezes eu digo para eles assim, você é responsável pelo pai que você tem. O único pai que deu para você arrumar foi este. Então se vire. Você está entendendo? Eu estou aqui cumprindo o meu dever, fazendo da melhor maneira possível. Cá entre nós eu sei educar criança e até adolescente, mas eu sei fazer. Tá certo? Não estou aqui para moldá-los à minha imagem e semelhança, de maneira alguma, estou aqui para ajudá-los na vida. Tá certo? E simplesmente não há tempo de eu perguntar o que eles estão achando disso. Então, se você está pronto para isso, se você está pronto para amar, fazer o bem para as pessoas, sem querer saber o que elas pensam de você, então você alcançou a maturidade. Você já não pode dizer a mesma coisa da sua mulher, do seu marido, isso aí não. Porque esse é o seu igual e ele vai ter alguma opinião sobre você. A opinião pode estar até errada, mas você não pode se recusar a ouvir. Agora, de criança, de adolescente, o que é isso, meu filho? A gente às vezes vê esses filmes americanos e está lá o pai, a mãe, junto às crianças de 5, 6 anos, fala, olha, eu decidi aqui mudar de casa, o que vocês acham? Daí eles fazem uma assembleia familiar, né? E as crianças votam, né? Eu digo, olha, isto aqui é uma coisa de uma covardia e de uma maldade que vocês não imaginam. Por quê? Vamos supor que o sujeito mude de casa e dê tudo errado. 20 anos depois ele vai poder dizer para os filhos, mas vocês aprovaram? Não, ele vai dizer que eu era apenas uma criança, eu não sabia o que estava fazendo. A ideia foi sua, a responsabilidade é sua. Então você está tentando se aliviar da sua responsabilidade, mas você não vai conseguir. Então quer dizer, é natural da criança ela atribuir a responsabilidade ao adulto, mesmo que ela tenha aprovado. Quer dizer, se você transforma uma criança, vamos dizer, num eleitor adulto, né, com direito a voz e voto, isso só se passou na sua cabeça, não na dela. Está compreendendo? Então você está vivendo dentro de uma mentira, você botou as crianças na mentira e você as está usando como instrumento para sustentar a sua mentira. E você vai querer que elas fiquem satisfeitas por causa disso? Então, duas sugestões que eu dou para os pais. Primeiro, não atormente seus filhos. Não fique o dia inteiro dizendo o que eles devem fazer. Interfira raramente. Deixa o espaço para que eles tomem as suas decisões quanto às suas vidinhas. Vidinha dele, não a sua. Então, não diga para ele o que ele deve comer, o que ele deve vestir, que hora que ele deve fazer isso, que hora fazer. Interfira o mínimo. Quando interferir e ele perguntar, quando você interferir, disser, faça assim, 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 ou não faça aquilo, ele perguntar por quê, responda, porque eu mandei. É simples. As crianças aceitam isso com uma naturalidade impressionante, mas se você fizer isso 2 ou 3 vezes por mês, se você fizer mais, você começou a enervá-las. Note bem, a Bíblia proíbe enervar crianças. E eu sei que uma das maiores ocupações de pais e mães, sobretudo mães, é enervar crianças. Ficar o dia inteiro dando palpite, o dia inteiro jogando a criança e querendo decidir tudo por eles. Isso aí é um inferno. Não faça isso. Se você quer ter autoridade sobre seus filhos, você tem que refrear a sua autoridade para que ela não se transforme num abuso. É justamente porque você tem autoridade total sobre a criança que você tem o dever de refreá-la e não transformar essa autoridade num motivo de enervamento. E mutatis mutandis jamais pergunta o que eles acham. Não queira a aprovação deles. O amor do pai para o filho é um amor one way, você está entendendo? Não é mútuo que nem de marido e mulher. Marido e mulher, eu dou e recebo. Mulher dá e recebe. Se ajuda ela te ajuda. Você dá umas palpites para ela, ela dá uns palpites para você. Agora com criança não, pelo amor de Deus. Você não casou com seus filhos. Então,
Hoje está na moda, né? O pai transa com o filho, né? O filho come a mãe. Tá aí as novelas da Globo, né? Mas também não recomendo que faça isso. Se fizer, não me conte.